Hoje eu vou te contar sobre 21 pessoas que morreram antes do tempo. Não em guerras, não em acidentes de carro, não de doença. Elas morreram tentando sair deste planeta. E o detalhe perturbador é que, na maioria dos casos, alguém já sabia que elas iam morrer. Antes de acontecer. Com detalhes, com documentação, com provas escritas em memorandos que foram ignorados, arquivados, esquecidos por conveniência. Isso não é teoria da conspiração. Isso está nos relatórios oficiais. 27 de janeiro de 1967. 5 dias antes, Gus Grissom estava em casa no Texas. Ele foi até o quintal, arrancou um limão da árvore e guardou no bolso. Sua esposa Betty perguntou o que ele ia fazer com aquilo. Ele respondeu: "Vou pendurar na espaçonave." E foi exatamente o que ele fez. Quando chegou ao Cabo Kennedy, pendurou o limão no simulador de voo, como uma piada amarga sobre o estado daquele veículo. Gus Grissom era o segundo americano a ir ao espaço. Tinha voado no Mercúrio, comandado a primeira missão Gêmeos. Era, por qualquer medida razoável, um dos astronautas mais experientes da NASA. E ele odiava a Apollo 1. Não era segredo. Ele e seu tripulante Ed White haviam passado meses acompanhando a construção da cápsula pela North American Aviation e ficavam cada vez mais assustados com o que viam. Fiação ruim, válvulas com vazamento, software que não funcionava. Sistemas que mudavam toda semana sem documentação adequada. Wally Schirra, o comandante do time reserva, já havia sentado dentro daquela cápsula para o teste do dia anterior. Quando saiu, foi direto ao Grissom e disse uma única frase: "Se você sentir qualquer problema, não importa qual seja, sai." Grissom fez que sim. Na manhã do teste, a tripulação detectou um cheiro estranho no oxigênio que circulava pelos trajes. Como leite azedo, segundo Grissom. Levou quase 1 hora para os técnicos descartarem o problema. Depois veio a falha nas comunicações. Tão ruim que Grissom, frustrado, gritou pelo rádio: "Como vamos chegar à Lua se não conseguimos falar entre 2 prédios?" Eram 18 horas e 31 minutos quando a faísca encontrou o oxigênio. Oxigênio puro não pega fogo. Ele explode. Em menos de 1 segundo, materiais que mal fumegariam em ar normal, nylon, velcro, espuma, viraram um inferno. A pressão interna da cápsula subiu tão rápido que a escotilha ficou impossível de abrir por dentro. Ed White tentou. A escotilha tinha 6 parafusos que precisavam de uma catraca para abrir um por um. Nas melhores condições possíveis, levava 90 segundos. White nunca havia conseguido fazer em menos que o tempo mínimo nem nos treinos. Naquelas condições, com fumaça, chamas e pressão crescente, era matematicamente impossível. A voz de Roger Chaffee veio pelo rádio. Depois silêncio. 27 técnicos correram para a plataforma. Foram repelidos pelo calor e por fumaça tão densa que não conseguiam ver as próprias mãos. Quando finalmente abriram a escotilha, 5 minutos depois da primeira transmissão de Chaffee, os 3 estavam mortos. A autópsia revelou que morreram de inalação de gases tóxicos. Os trajes haviam derretido e se fundido ao interior da cápsula. Levou 6 horas para que alguém conseguisse começar a remover os corpos. A investigação encontrou mais de 1.400 problemas de segurança na espaçonave. 1.400. A North American sabia de muitos deles. A NASA sabia de alguns. O próprio Grissom era tão cético com aquela cápsula que a tripulação havia posado para uma foto com as cabeças inclinadas em oração, mãos juntas, e enviado ao gerente do programa com a inscrição: "Não é que não confiamos em você, Joe, mas decidimos ir por cima da sua cabeça."
Era uma piada. E então ele estava morto. O homem que caiu do céu 3 meses depois. Abril de 1967. Do outro lado do mundo, Vladimir Komarov sabia que ia morrer. Não era um pressentimento. Era matemática. A Soyuz 1 tinha 203 problemas estruturais documentados antes do lançamento. Ivos de teste não tripulados haviam retornado com resultados que seriam fatais para qualquer piloto. Gagarin, seu melhor amigo e piloto reserva, havia ajudado a compilar uma lista de defeitos e levado pessoalmente até a liderança soviética pedindo cancelamento da missão. O memorando foi ignorado. Leonid Brezhnev queria um espetáculo espacial para comemorar o 50º aniversário da Revolução Bolchevique. 2 naves se encontrariam em órbita. Komarov cruzaria para atar a segunda nave em caminhada espacial. Seria televisionado. Seria glorioso. Quando Komarov percebeu que o lançamento não seria cancelado, seus amigos tentaram convencê-lo a se recusar a voar. Ele sabia que recusar significava consequências. Mas havia outro problema. Se ele recusasse, Gagarin voaria no lugar. Então Komarov escolheu. Ele pediu uma coisa antes de partir. E que se algo desse errado, tivesse um caixão aberto no funeral. Ele queria que as pessoas vissem o que aqueles que o enviaram haviam feito com ele. No dia do lançamento, 23 de abril de 1967, Gagarin apareceu na plataforma fora do protocolo e exigiu ser colocado em um traje pressurizado. Ninguém esperava que ele voasse. Ele provavelmente estava tentando atrasar o lançamento o suficiente para forçar um cancelamento. Não funcionou. Assim que a Soyuz 1 alcançou a órbita, os problemas começaram. Um painel solar não abriu, deixando a nave com menos da metade da energia necessária. O sistema de controle de atitude apresentou falha. A nave começava a girar. Komarov lutou com o veículo por mais de um dia tentando estabilizá-lo. Quando ele finalmente conseguiu alinhar para a reentrada, havia esperança. Poucos minutos antes do impacto, ele transmitiu ao controle de missão, onde Gagarin estava na console. O motor rodou por 146 segundos. Está tudo indo bem. Está tudo indo bem. A nave estava orientada corretamente. E então, o paraquedas não abriu. As linhas se enrolaram no container, cujas paredes internas haviam sido revestidas com uma substância polimerizante, aplicada de forma irregular, deixando a superfície áspera demais para o paraquedas se desdobrar adequadamente. O paraquedas reserva ficou preso no principal parcialmente aberto. Postos de escuta americanos na Turquia captaram as transmissões finais. Segundo contas que circulam há décadas, Komarov estava em fúria, xingando as pessoas que o haviam colocado naquela nave quebrada. O relatório oficial soviético registra apenas: "Eu me sinto excelente. Está tudo em ordem." Faça suas próprias conclusões sobre qual versão acreditar. A Soyuz 1 atingiu o solo da estepe cazaque a mais de 140 km/h. A nave pegou fogo no impacto. Quando a equipe de recuperação chegou, encontraram uma massa de metal carbonizado. Os restos de Komarov eram mal identificáveis. Um osso do calcanhar estava entre os poucos fragmentos intactos. O funeral foi com caixão aberto, em Moscou, na Praça Vermelha. Gagarin morreu 11 meses depois num acidente de jato. Tinha 34 anos. A tripulação perfeita que pousou perfeitamente 4 anos mais tarde. 30 de junho de 1971. A equipe de recuperação no Cazaquistão estava animada. Eles tinham visto o paraquedas abrir. Tinham visto a cápsula pousar suavemente, exatamente onde deveria. Tudo parecia perfeito. Dobrovolsky, Chivolkov e Patsayev vinham de 22 dias a bordo da Salyut 1, a primeira estação espacial do mundo. Eles haviam quebrado todos os recordes de resistência existentes. Haviam realizado mais de 140 experimentos científicos. Eram heróis.
A equipe caminhou até a cápsula ainda quente da reentrada, sorrisos nos rostos. Quando abriram a escotilha, encontraram 3 homens sentados em seus lugares, com os rostos azulados, imóveis. Tentativas de reanimação por 30 minutos. Inúteis. A autópsia revelou que morreram por descompressão explosiva. Uma válvula de equalização de pressão, localizada atrás do painel de controle, havia aberto prematuramente quando os parafusos pirotécnicos separaram o módulo de descida do módulo orbital. Todos os parafusos, que deveriam disparar em sequência, dispararam simultaneamente. O impulso rompeu o selo da válvula. Era em 3 minutos e 32 segundos, a pressão da cabine caiu para 0. Estavam a 168 km de altitude, no vácuo do espaço, sem trajes pressurizados. A razão pela qual não usavam trajes é a parte que ainda é difícil de engolir. A cápsula Soyuz havia sido projetada para 3 cosmonautas, mas apenas se eles não usassem trajes, porque não havia espaço suficiente para 3 homens com equipamento completo. Era um compromisso de engenharia aceito desde o início. Uma economia de peso. Uma aposta. Os dados do gravador de bordo e a análise das posições dos corpos permitiram que especialistas reconstruíssem o que aconteceu nos 30 segundos finais. Volkov e Patsayev desligaram equipamentos cujo barulho dificultava localizar o vazamento. Dobrovolsky verificou os sistemas de controle. Eles perceberam o que estava acontecendo. Provavelmente localizaram a válvula. Mas havia um problema cruel. Leonov, que havia sido o comandante original da missão antes de ser substituído por questões médicas, havia advertido a tripulação que fechassem manualmente certas válvulas de ventilação antes da separação dos módulos e as reabrissem só após o paraquedas abrir. Era um desvio do protocolo, baseado em sua intuição sobre um risco que via na missão. A tripulação não seguiu o conselho. Seguiu o treinamento padrão. Leonov mais tarde realizou um experimento com outro cosmonauta para ver quanto tempo levaria para fechar aquela válvula manualmente, já sabendo o que fazer, sem qualquer perturbação na cabine. Levou 52 segundos. A tripulação tinha menos de 30. Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov, Viktor Patsayev. Eles são os únicos seres humanos a terem morrido no espaço. Não durante a decolagem. Não durante a reentrada. E no espaço. O luto na União Soviética foi comparado ao luto americano após o assassinato de Kennedy. 1 mês depois do funeral, os astronautas da Apollo 15 pousaram na Lua e deixaram uma pequena placa de alumínio com os nomes de 14 astronautas e cosmonautas que haviam morrido na exploração espacial. Os 3 estão lá. A placa ainda está na Lua. O engenheiro que não conseguia dormir 27 de janeiro de 1986. Roger Boisjoli estava acordado em casa em Brigham City, Utah, com o estômago em nós. Ele não tinha um pressentimento. Tinha dados. Tinha gráficos. Tinha fotografias. Tinha 6 meses de memorandos que havia enviado à liderança da Morton Thiokol, onde trabalhava como engenheiro dos propulsores do ônibus espacial. Memorandos que descreviam com precisão técnica o que aconteceria com os O-rings, as vedações de borracha que selavam as junções dos propulsores se a temperatura caísse abaixo de certo ponto. Em julho de 1985, ele havia escrito textualmente que uma falha seria uma catástrofe da mais alta ordem, envolvendo perda de vidas humanas. A previsão do tempo para o dia seguinte em Cabo Canaveral dizia temperaturas abaixo de 0. E ciclos já estavam se formando na plataforma de lançamento. Naquela noite, Boisjoli e outros 4 engenheiros tinham passado horas numa teleconferência tentando convencer os gerentes da NASA a adiarem o lançamento do Challenger. Tinham apresentado todos os dados, tinham mostrado todas as fotos, tinham explicado a física em termos simples. A resposta de um dos gerentes da NASA: "Meu Deus, Thiokol, quando vocês querem que eu lance? Que em abril?"
Outro gerente da NASA disse que estava estarrecido com a recomendação de adiar. Sob essa pressão, os executivos da Morton Thiokol pediram alguns minutos offline para conversar em privado. Eles excluíram deliberadamente os engenheiros, incluindo Boy Joly, dessa conversa interna. Quando voltaram à linha, disseram que estavam aprovando o lançamento. O vice-presidente de engenharia Bob Lund hesitou por um momento antes de concordar. Segundo um colega que estava na sala, ele humilhou e titubeou antes de assinar. Um engenheiro presente sentiu que toda aquela situação dependia de Lund, e Lund cedeu. Boy Joly recusou a ir assistir ao lançamento no auditório da empresa. Foi à sala de um colega para assistir em privado. Quando o Challenger decolou e passou a plataforma, o colega sussurrou: 13 segundos. Roger, passamos da aceleração. Por um momento brevíssimo, Boy Joly permitiu-se ter esperança. Talvez a física tivesse concedido um milagre. 73 segundos após a decolagem, o Challenger se desintegrou. A investigação posterior descobriu que a cabine da tripulação sobreviveu intacta à desintegração inicial. Pelo menos alguns membros da tripulação ainda estavam vivos quando o veículo se partiu. Pacotes de oxigênio de emergência foram ativados por mãos humanas. A cabine caiu por 2 minutos e meio antes de atingir o Atlântico a 320 km por hora. 7 pessoas: Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis, Krista McAuliffe, professora do ensino médio selecionada entre 11 mil candidatos, cujos alunos assistiam ao lançamento ao vivo em suas salas de aula. Boy Joly testemunhou na investigação. Ela descreveu tudo com precisão agonizante. Depois sofreu com insônia, depressão e dores de cabeça severas. Foi tirado das atividades espaciais pela Thiokol. Foi ostracizado por colegas. A única pessoa que lhe deu apoio depois de seu depoimento foi Sally Ride, que lhe deu um abraço. Ela foi a única, ele disse mais tarde. A única. Boy Joly renunciou. Passou as décadas seguintes dando palestras em escolas de engenharia sobre ética e tomada de decisão. Mais de 300 palestras. Cada uma, essencialmente, sobre o mesmo tema. Quando os dados dizem não e alguém quer ouvir sim, o que você faz? Ele morreu de câncer em 2012, aos 73 anos. A espuma e os vermes, 1º de fevereiro de 2003. Familiares de 7 astronautas esperavam no Centro Espacial Kennedy para receber seus entes queridos de volta. Era uma manhã fria. Se a aterrissagem estava prevista para as 9 horas. Às 8 horas e 53 minutos, a comunicação com o Columbia simplesmente parou. Não houve aviso. Não houve chamada de emergência. A última transmissão do comandante Rick Husband foi captada às 8 horas e 59 minutos. E então silêncio. Segundos depois, moradores do Texas ouviam um estrondo. Alguns gravaram com câmeras amadores um objeto brilhante cruzando o céu sobre Dallas, se fragmentando em pedaços menores com rastros de fumaça atrás. A asa esquerda havia cedido. O ônibus espacial se desintegrou a 60 km de altitude, viajando a 23 vezes a velocidade do som. Mais de 84 mil pedaços foram recuperados em mais de 2.000 locais espalhados pelo leste do Texas, Arkansas e Louisiana, totalizando cerca de 38% do peso seco da nave. Os restos dos 7 tripulantes foram todos encontrados em uma área de 8 quilômetros de raio, identificados por DNA e registros dentários. A causa havia sido estabelecida 16 dias antes, durante o lançamento. Um pedaço de espuma de isolamento se soltou do tanque externo e atingiu a borda de ataque da asa esquerda 81 segundos após a decolagem, abrindo um buraco nos painéis de carbono reforçado que protegiam a nave na reentrada. Engenheiros em solo haviam notado o impacto nas imagens de câmeras de rastreamento. Uma equipe havia solicitado imagens de satélite de alta resolução para avaliar o dano. O pedido foi negado pela gerência,
que concluiu que os danos provavelmente não seriam sérios. A lógica por trás dessa conclusão já havia acontecido antes. Em missões anteriores, espuma havia atingido a nave sem catástrofe. Nota então, o evento foi recodificado mentalmente como risco aceitável, em vez de anomalia a ser investigada. Era exatamente o mesmo raciocínio que havia levado ao Challenger 17 anos antes. A comissão que investigou o Columbia escreveu isso explicitamente. As causas organizacionais dos dois desastres eram, em sua raiz, idênticas. Uma equipe de engenharia havia chegado a preparar um plano de contingência caso o dano fosse severo, explorando se a tripulação poderia abrigar-se na Estação Espacial Internacional, enquanto uma missão de resgate era preparada. O Columbia poderia ficar em órbita até 15 de fevereiro. A Atlantis poderia ter sido lançada já em 10 de fevereiro. Havia uma janela. Esse plano nunca foi formalmente avaliado por ninguém em posição de agir. A tripulação estava a bordo, filmando os momentos finais antes da reentrada. Estavam relaxados. Havia piadas. Havia fotografias tiradas pela janela. Não tinham ideia. O relatório oficial da NASA, lançado em 2008, descreveu os últimos instantes. Os astronautas provavelmente sobreviveram à desintegração inicial da nave. Perderam a consciência em segundos quando a cabine despressurizou. Morreram enquanto a nave se despedaçava ao redor deles. Curiosamente, um grupo de vermes que a tripulação usava em experimentos, armazenados em cápsulas de alumínio a bordo, sobreviveram à reentrada e ao impacto com o solo. Foram recuperados semanas depois, vivos. Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark, Ilan Ramon. 3 que queimaram numa cápsula durante um teste de rotina em solo. 1 que caiu do espaço porque seu governo quis um espetáculo. E 3 que sufocaram em silêncio enquanto a nave pousava perfeitamente. 7 que provavelmente ainda estavam vivos quando a nave se partiu sobre o Atlântico numa manhã de janeiro. 7 que foram para casa depois de 16 dias de experimentos científicos e nunca chegaram. A maioria dos acidentes nesta lista tem uma coisa em comum. Alguém sabia. Alguém havia documentado. Alguém havia avisado. E alguém com autoridade suficiente para parar havia decidido não parar. Pressão de cronograma. Pressão política. Pressão de orçamento. Pressão de reputação. Pressão de parecer forte na corrida espacial. Pressão de não ser o engenheiro chato que atrasou o lançamento de novo. Grissom tinha dúvidas e foi mesmo assim porque o programa dependia dele. Komarov sabia que ia morrer, e foi mesmo assim para proteger o amigo. Os engenheiros da Thiokol disseram não. Só foram ignorados e viram suas previsões se tornarem notícia de primeira página 73 segundos depois. Os engenheiros do Columbia pediram imagens de satélite, foram negados e nunca saberão o que teriam feito se as tivessem recebido. Isso não é uma história sobre incompetência. As pessoas que construíram essas naves eram algumas das mais inteligentes já reunidas em um único programa. Isso é uma história sobre o que acontece quando estruturas organizacionais tornam difícil dizer não, quando cronogramas têm peso político, quando o sucesso passado é usado como evidência de que o risco presente é aceitável. É uma história que se repete. E a única razão para contá-la é que a memória é a única coisa que separa repetição de progresso. No complexo de lançamento 34 em Cabo Canaveral, onde a Apollo 1 queimou, há hoje apenas concreto enferrujando no ar salgado da Flórida, tomado por ervas daninhas e árvores de pimenta selvagens. Uma placa desbotada diz abandonado no lugar. 3 bancos de granito ficam na base, 1 para cada homem. Todo janeiro, famílias retornam para deixar flores. É pouco, mas é o que temos. Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee, Vladimir Komarov, Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov, Viktor Patsayev, Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis, Krista McAuliffe,
Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark, Ilan Ramon. Eles não chegaram ao destino, mas cada um deles pavimentou com a própria vida o caminho que outros trilhariam. A Artemis II não foi esse sucesso por acaso. Ela chegou até aqui porque 21 seres humanos acreditaram que o cosmos valia mais do que a própria segurança e pagaram o preço mais alto que existe. Cada parafuso revisado depois do Challenger, cada procedimento reescrito depois do Columbia, cada lição aprendida com o sangue deles está hoje dentro daquela cápsula. Quando a Artemis II cruzou a órbita lunar, não foram apenas uma equipe de 4 astronautas a bordo. Foram 25. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima!